Leitura do título 1 do livro 3 dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título 1 da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 1. Disposições gerais. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, na forma estabelecida e segundo os pressuposto fixado no regimento interno. Os tribunais editarão enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ao editar enunciados de súmulas, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmulas vinculantes, os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivo. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. A orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados. Os juízes e tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiência pública e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. A modificação do enunciado de súmula, de jurisprudência pacífica ou de tese adotada em julgamento nos casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Para fins deste código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial e extraordinário repetitivo. O julgamento de casos repetitivos tem por questão de direito material ou processual. Capítulo 2 da ordem dos processos no tribunal. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Far-se-á distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Distribuídos os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á com relatório à secretaria. Incumbe ao relator dirigir e ordenar os processos no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, bem como for o caso, homologar a autocomposição das partes. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente,
os fundamentos da decisão recorrida. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimentos firmados em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício, ou complementada a documentação exigível. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem em 5 dias. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificadamente. Se a constatação se der em vistas dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para o julgamento, ordenando-se em todas as hipóteses previstas nesse livro a publicação de pauta do órgão oficial. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aquele cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Às partes será permitida vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Ressalvadas preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessários e o processo de competência originária serão julgados na seguinte ordem: aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos, os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento, aquele cujo julgamento tenha sido iniciado em sessão anterior e os demais casos. Na sessão de julgamento, depois de exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, em caso de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do 1021. No recurso de apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergências, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, no agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o artigo 984.
O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. No processo de competência originária previsto no inciso 6, ação rescisória, mandato de segurança e reclamação, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que extinga. Presta atenção. É permitido ao advogado com domicílio profissional em diversas cidades daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se reconhecendo. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso incompatível com a decisão. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Reconhecida a necessidade de produção de provas, o relator converterá o julgamento em diligência, que a realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Quando não determinadas pelo relator as providências indicadas no parágrafo 1º e 3º, poderão ser determinadas pelo órgão competente para o julgamento do recurso. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre o qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. O relator ou outro juiz que não se considera habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vistas pelo prazo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo 10 dias, o presidente do órgão fracionário requisitará para o julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo anterior, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará o substituto para proferir o voto, na forma estabelecida do regimento interno do tribunal. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. O voto poderá ser alterado até a proclamação do resultado. Pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.
quando o resultado da apelação for não unânime. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, neste caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. No agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento do incidente. Nossa, muito detalhe aqui que eu tinha esquecido. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento de incidente de assunção de competência e o de resolução de demandas repetitivas, da remessa necessária, não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos atos do processo, quando este não for eletrônico. Todo acórdão conterá ementa. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e as emendas e mandará publicar o acórdão. Revogado aí. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Capítulo 3 do incidente de assunção de competência. É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão geral, sem repetição em múltiplos processos. Ocorrendo as hipóteses de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público, da Defensoria, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar,
O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, se reconhecer interesse público na assunção de competência. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito do qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergências entre câmaras ou turmas do tribunal. Capítulo 4. Do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei, de ato normativo do poder público, lei ou ato normativo. O relator, após ouvido o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao órgão especial onde houver. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição de ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. A parte legítima à propositura das ações prevista no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional, objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou requerer a juntada de documentos. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Capítulo 5 do conflito de competência. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competências relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Não pode suscitar conflito a parte que no processo arguiu incompetência relativa. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não arguiu suscite a incompetência. O conflito será suscitado ao tribunal pelo juiz por ofício, pela parte e pelo Ministério Público por petição. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito, ou, se um deles for suscitantes, apenas dos suscitados. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar quando o conflito for positivo,
o sobrestamento dos processos, nesse caso, bem como de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. No conflito que envolva órgãos fracionários de tribunais, desembargadores e juízes em exercício do tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa. Capítulo 6 da homologação de decisão estrangeira e da concessão de exequatur, a carta rogatória. A homologação de decisão estrangeira será requerida por a ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário previsto em tratado. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação da sentença estrangeira ou a concessão de exequatur, as cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade, apresentada à autoridade brasileira. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo STJ. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando esta questão for suscitada em processo de sua competência. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeiras concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido contraditório em momento posterior. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento,
dispensada a homologação pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão, ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ser eficaz no país em que for preferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado, não conter manifesta ofensa à ordem pública. Para a concessão de exequatur, as cartas rogatórias observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962, parágrafo 2º. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. O dispositivo também se aplica à concessão de exequatur à carta rogatória. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juiz federal competente a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso. Capítulo 7 da ação rescisória. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. PCC. For preferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente. Veja que suspensão não aparece. Juiz impedido ou por absolutamente incompetente. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Ofender a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar o pronunciamento favorável, for fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Há erro de fato quando a decisão rescindida admitir fato inexistente ou quando for considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter pronunciado. Não entendi. Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura de demanda ou a admissibilidade de recurso correspondente. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juiz, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação. Cabe a ação rescisória com fundamento no inciso 5, violar norma jurídica, no caput deste artigo, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acordo proferido em julgamento de casos repetitivos que não
tenha considerado a existência de distinção entre questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Quando a ação rescisória fundar-se nas hipóteses do parágrafo anterior, caberá ao autor, sob pena de inépcia, ou a questão jurídica não examinada, a impor a outra solução jurídica. Tem legitimidade para propor ação rescisória quem for parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. O terceiro juridicamente interessado, o Ministério Público, se ele não for ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, quando a decisão rescisenda é o efeito de simulação ou colusão das partes a fim de fraudar a lei, em outros casos em que se impõe a sua atuação. Aquele que não for ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, na hipótese do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal na ordem jurídica, quando não for parte. A petição inicial será elaborada com a observância dos requisitos essenciais do 319, devendo o autor acumular o pedido da rescisão, se for o caso, de novo julgamento do processo. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja por unanimidade dos votos declarada inadmissível ou improcedente. Não se aplica o disposto do inciso 2, no caso da multa, à União, aos Estados e Distrito Federal, aos municípios e às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. O depósito previsto no inciso 2, que é a multa de 5%, não será superior a 100 salários mínimos. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição será indeferida quando não efetuado o depósito exigido de 5% dos incisos 2. Aplica-se a ação rescisória o disposto no artigo 332. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966, tiver sido substituída por decisão posterior. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos da defesa. E em seguida os autos serão remetidos ao tribunal competente. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvadas as concessões de tutelas provisórias. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber ao procedimento comum. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e a distribuição entre os juízes, que compuserem o órgão competente para o julgamento. A escolha do relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.
Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Concluindo a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se o julgamento pelo órgão competente. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito, a que se refere o inciso 2, que é a multa de 5% do artigo 968. Considerando por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito. Então, aquele depósito de 5% vai para o réu, caso seja por unanimidade, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Prorrogar-se-á até o primeiro dia útil imediatamente subsequente a prazo a que se refere o caput, quando expirar durante as férias forenses, recessos, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Se fundada a ação no inciso 7, prova ignorada. Inciso 7 do 966. Inciso 7 do 966. Nova prova, em que ignorava. O termo inicial do prazo será da data da descoberta da prova observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, o que não intervém no processo a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Capítulo 8º do incidente de resolução de demandas repetitivas. É cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma matéria, questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou em abandono. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definir de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.
Não tem custas. O pedido de instauração de incidente será dirigido ao presidente do tribunal, pelo juiz, o relator, por ofício, pelas partes, por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. O ofício ou petição será instruído com os documentos necessários, a demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência do tribunal. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente os recursos, a remessa necessária ou o processo de competência originária, de onde se originou o incidente. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para a inclusão do cadastro. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes no cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a eles relacionados. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstos no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Intimará o Ministério Público para, querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. A suspensão será comunicada ao órgão jurisdicional competente. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, inciso 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versarem sobre a questão objeto do incidente instaurado, independentemente dos limites da competência territorial. A parte, no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente, é legítima para requerer as providências previstas no parágrafo 3º deste artigo. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 5 dias, 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias
para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público no mesmo processo. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para a audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento da matéria. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem: o relator fará a exposição do objeto do incidente, poderão sustentar suas razões sucessivamente o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. Os demais interessados no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a idêntica questão de direito e que tramitam na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do 986. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3. Do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Capítulo 9 da reclamação. Acabando. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância de enunciados de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento competente ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. A reclamação deverá ser instruída
com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator no processo principal, sempre que possível. As hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida de tese jurídica e sua não aplicação aos casos que ela correspondam. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, proposta para garantir a observância do acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando não esgotadas instâncias ordinárias. A inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. A inadmissibilidade ou o julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ao despachar a reclamação, o relator requisitará informações da autoridade a que for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá o prazo de 15 dias para apresentar sua contestação. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista no processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Ou o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Fim.